Olá, pessoal, bom dia. Nossa aula de hoje é português, livro A Prova Brasil, página 50, lição 8, gênero notícia. E o que é o gênero notícia? É um gênero da esfera jornalística que tem como principal característica apresentar um fato relevante para uma cidade, uma região, um país e o mundo. Inicialmente, as notícias circulavam em jornais impressos. Com o avanço das ciências e a descoberta de novas tecnologias, passaram a ser vinculadas também em revistas, em rádio, na televisão e na internet. A linguagem da notícia deve ser clara e objetiva. Geralmente, o primeiro parágrafo da notícia, chamado de líder, responde às perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Eu irei deixar um vídeo explicativo falando sobre esse gênero. Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Atendendo a mais um pedido, hoje vamos estudar o gênero textual notícia. Então, o que é notícia? Qual sua estrutura e suas principais características? É o que você vai aprender nesta aula. Antes, é preciso relembrar que gênero textual é todo texto oral ou escrito usado em situações comunicativas. Cada gênero possui suas próprias características. Então, o que é o gênero notícia? É um texto jornalístico que tem o objetivo de informar sobre algum assunto atual ou acontecimento real, ou seja, o gênero textual notícia é um texto informativo, é um texto criado para informar, para relatar um fato atual e real. Com isso, as principais características da notícia são: é um texto curto, formal e objetivo, é escrito na terceira pessoa, na qual o jornalista ou narrador observa e relata os acontecimentos. Tem a linguagem denotativa, ou seja, uma linguagem real, sem duplo sentido, como se encontra no dicionário. Apresenta tempo, espaço e os personagens que compõem a notícia. Encontramos a notícia nos principais meios de comunicação, como revistas, jornais, TV, rádio, internet, beleza? O jornalista, ao preparar a notícia, responde algumas questões, como o que aconteceu, quem participa do ocorrido, ou seja, quem são os personagens da notícia, quando ocorreu o fato, ou seja, a data que ocorreu, onde aconteceu o fato, ou seja, o local, como aconteceu, ou seja, o modo como ocorreu e por que aconteceu o fato, ou seja, o que levou à realização do fato, beleza? A notícia é estruturada da seguinte forma: apresenta título principal, que é a manchete, título auxiliar, que é também chamado de linha fina, que tem a função de complementar o título principal. Temos a lead, que corresponde ao primeiro parágrafo, é o resumo da notícia e responde às perguntas acima: o que aconteceu, quem, quando, onde, como e por quê, beleza? Temos ainda o corpo da notícia, que descreve com detalhes o fato. A notícia ainda pode apresentar foto e legendas que complementam a notícia, ok? Veja no exemplo. Então, temos aqui o título principal da notícia, que é: imunidade contra o coronavírus pode durar anos, indicam novos estudos. O título auxiliar: a descoberta ajuda a encerrar um dos maiores temores em relação ao vírus, o de que a sua proteção teria vida curta. Temos a lead, que corresponde ao primeiro parágrafo. Temos ainda o corpo da notícia, que é o restante da notícia aqui, que traz com detalhes o tema. Não vou ler para a aula não ficar muito longa, mas recomendo
recomendo que depois você busque e leia, beleza? E temos também a imagem e a legenda, que complementam a estrutura da notícia, beleza? Agora que você sabe o que é notícia, sua estrutura e principais características, eu recomendo que você busque uma notícia aqui na internet e tente identificar todos os elementos citados nesta aula, ok? Ao buscar as notícias, cuidado com as fake news, que são as famosas notícias falsas. Uma dica é você checar a notícia em portais de notícias com credibilidade, combinado? Então por hoje é isso, espero muito ter ajudado você a compreender melhor o gênero textual notícia e que você tenha sucesso em seus estudos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Deixe seu like se você gostou da aula, deixe seu comentário, dúvidas e não se esqueça de compartilhar esta aula com seus colegas para ajudá-los também. E até mais, tchau! Pessoal, logo após o vídeo, vocês irão ler o texto, tá? É uma notícia. Grafiteiro cria casinha de livros para crianças de sua comunidade na Paraíba. Vocês irão ler esta notícia, tá? Página 50, 51. Na página 52, vocês irão responder as questões. Qual é a profissão do autor do texto que você acabou de ler? Provavelmente, né? Lógico que é um jornalista. De que assunto a notícia trata? O texto aborda um projeto de leitura para crianças em João Pessoa, na Paraíba, criado pelo grafiteiro Marcos Cristiano. Terceira questão: em que tipo de portador textual a notícia foi publicada? Justifique sua resposta. Em que tipo de portador textual a notícia foi publicada? Justifique sua resposta. O texto ele foi publicado no portal G1, tá logo aqui abaixo na referência. E comprova que ele foi vinculado nesse portal. Logo após, releia o trecho a seguir para responder às atividades 4 e 5. A ideia surgiu, segundo ele, após uma inquietação ao presenciar diariamente a sua comunidade se deteriorar com os diversos problemas sociais, entre eles tráfico, prostituição, violência, falta de cultura, lazer e esporte. Vejo jovens e adolescentes sendo arrastados por eles até hoje. Então, me utilizei do conhecimento que tenho para tentar combater essa realidade, explicou ele. A palavra inquietação no contexto tem um sentido de A, decepção, B, preocupação, C, alegria, D, reflexão. Marquem um X na resposta correta. Quinta questão: em vejo jovens e adolescentes sendo arrastados por eles até hoje, o pronome em destaque é empregado para substituir. Letra A, jovens e adolescentes. B, problemas sociais. C, lazer e esporte. D, tráfico. É para marcar um X na correta. Sexta questão: por que o grafiteiro Marcos Cristiano criou o projeto? Vocês irão responder, tá, pessoal? Leia o texto, é leitura e interpretação do texto. Sétima questão: grafiteiro cria casinha de livros para criança de sua comunidade na Paraíba. Ele disse buscar mudar a realidade social encontrada na região. Casa foi feita com um sofá reciclado e livros usados. A informação principal destacada no título e no subtítulo da notícia é... Vocês também irão marcar X, letra A, B, C e D.
8ª questão. Releia o trecho a seguir, observando o sentido e função das palavras. Vocês irão ler este trecho e responder. Nesse trecho, a palavra mas pode ser substituída por ainda, B, também, C, porém, D, então. Nona questão. A palavra mais em destaque no trecho lido passa a ideia de A, tempo, B, soma, C, negação, D, contrariedade. 10ª questão. Segundo o texto, que desafios o grafiteiro enfrenta para manter o projeto Casa dos Contos? Os desafios, ele enfrenta a falta de apoio financeiro de instituições privadas e do poder público, a dificuldade de obter livros e incompreensão de membros também da comunidade. 11ª questão. O grafiteiro então usou dessas duas armas para lutar pela garotada. A palavra armas está entre aspas, pois vocês irão marcar um X na correta. Letra A. Adquire o significado real relacionado a instrumentos de luta. B. O autor quis usá-la no sentido figurado para falar sobre armas de fogo. Letra C. O significado que ela tem no contexto é figurado e se refere a recursos. D. O sentido é figurado e significa guerra. Pessoal, prestem atenção, tá? Nessa 11ª questão para responder. 12ª. Uma das características comuns às notícias é a presença de foto e legenda. Sobre a imagem que acompanha o texto, é correto afirmar que as crianças têm uma imagem no livro. Vocês irão observar a imagem. A imagem é a Casa dos Contos. Crianças leem livros do projeto Casa dos Contos. Sobre a imagem que acompanha o texto, é correto afirmar que as crianças gostam de ler livros. B. Possuem muitos livros. C. Compram livros. D. Escrevem livros. 13ª questão. Observe novamente a imagem que ilustra a notícia. Explica a função da legenda em textos do gênero. A legenda ela estabelece uma relação entre a informação apresentada no texto e a imagem que ilustra. Então, a função é de relação entre a informação e a imagem. 14ª questão. A finalidade comunicativa do texto, ou seja, o objetivo principal para o qual foi escrito é A. Expor um conhecimento científico. B. Narrar uma história fictícia. C. Defender uma ideia. D. Relatar um fato. E aí, pessoal, qual a resposta correta? E 15ª, a principal informação trazida no texto é: letra A. A violência a qual as crianças estão expostas. B. A criação de um projeto de leitura em uma comunidade carente. C. O desafio de manter um projeto de leitura em uma comunidade. Ou D. Os problemas sociais enfrentados pela sociedade. A resposta dessa 15ª é a criação de um projeto de leitura em uma comunidade carente. Pessoal, estarei à disposição para qualquer dúvida. Entre em contato comigo no meu privado, tá bom? Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.